Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos, ou bom dia para você que está no Brasil ou em outro lugar, sejam bem-vindos à live de hoje, que vai falar um pouquinho sobre, dando continuidade, né, como eu disse na live anterior do dia 1º, a esse papo, né, sobre relação de pais e filhos, mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, falando sobre a relação de pais e filhos adolescentes. Peço desculpas pela minha voz, ela não tá das melhores, né, porque eu tô me recuperando de um resfriado, mas tá tudo bem. E eu gostaria que hoje a gente realmente, como foi da vez passada, né, há 2 semanas atrás, que que a live fosse bastante interativa. Então eu vou pedir para vocês se identificarem, colocar de onde vocês estão falando, né, falando de onde vocês estão assistindo, e deixar suas dúvidas, né, seus comentários, falar sobre as experiências que vocês têm a respeito dessa relação, né, de pais e filhos adolescentes, para que a gente possa trocar bastante experiência, né, conforme vocês vão fazendo os comentários, eu vou respondendo. E vou só caracterizar um pouquinho, né, começar essa live falando um pouquinho da adolescência. Antes disso, quero agradecer muito o pessoal do Portal Me pela oportunidade, pelo espaço, a toda a equipe. É muito bom, eu gosto muito desse trabalho que a gente desenvolve aqui no portal, né, levando essas informações para o pessoal. Então, como eu disse, né, novamente boa noite, vamos começar. Então, eu espero que né, os comentários vão me dizendo onde vocês estão, quantos filhos vocês têm, a idade que eles têm, né, e as dúvidas que vocês tiverem a respeito dessa relação que a gente pegando o histórico, né, então no começo, quando os filhos são crianças, existem vários desafios, né, o desafio do crescimento, aquele ser que é totalmente dependente de você e de repente aos poucos, conforme o que ele vai aprendendo, ele vai se tornando um pouco mais independente e às vezes a gente tem até um pouco de dificuldade de lidar com esse processo que é natural, a criança vai crescer, ela vai se desenvolver e isso é o que se espera, né, que aconteça. Então, é muito importante a gente saber lidar com todas essas fases, né, da vida dos nossos filhos. E, de repente, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre 10, 11 e até os 19, 20 anos, a gente tem uma fase chamada adolescência. O que isso significa? Né? A adolescência é a fase intermediária da vida, né, de todas as pessoas, entre a infância e a idade adulta. Ok, até aí todo mundo sabe, né? O que muitas vezes, desculpa, é confundido é que, assim, algumas pessoas acham que puberdade e adolescência é a mesma coisa, né? Depois eu vou explicar um pouquinho a respeito dessa diferença, tá bom? Bom, então a adolescência, ela se estabelece, vou falar, já da puberdade, quando a puberdade é uma parte da adolescência, quando ela se inicia, né? Aí começam as mudanças, porque a adolescência é uma fase de muitas transformações. Então nós tínhamos aquela criança que gostava de determinadas brincadeiras, que tinha um tipo de raciocínio, de desenvolvimento neurológico, psicológico, físico, biológico, né, de uma forma geral, e de repente é como se a gente virasse uma chave e muita coisa muda ao mesmo tempo. Então é uma explosão, né, de hormônios atuando diretamente no organismo dessa criança, dessa pessoa, e ela tem que aprender, né, de uma forma às vezes muito apressada a lidar com tudo isso. Então, para os meninos, né, que tendem a ter um pouquinho mais de demora, né, para acontecer a puberdade, mas os hormônios vão trazendo a questão do desenvolvimento dos órgãos sexuais, e isso, né, é o que a gente define de puberdade, a hora que o sistema reprodutivo, né, do indivíduo, ele está se estabelecendo. Então, para as meninas, existe, né, a menarca, a primeira menstruação, para os meninos, a primeira ejaculação. O
crescimento de pelos pubianos nos dois, das axilas, o menino, né, começa a surgir o pomo, alguns, né, pelos no rosto, né, nas pernas e no corpo de uma forma geral. E para as meninas, né, o alargamento da bacia. Então, além dessas transformações físicas, né, para os meninos também tem o engrossamento da voz, para as meninas o crescimento dos seios. Então, tanta coisa acontece, e às vezes, quando acontece muito cedo, por exemplo, quando a criança, né, tá ali entre 10 e 11 anos, para eles, às vezes, é muito difícil lidar com tudo isso, né, porque eles ainda têm aquela questão de pensar como criança, de gostar de brincar como criança, e principalmente as meninas, que geralmente acontece mais cedo com elas, alguns casos até de antes dos 10 anos, de querer ainda brincar, de pega-pega, de esconde-esconde, essas coisas, e ter que, né, entrar nessa rotina de a utilização do absorvente, de tomar certos cuidados que não fazem parte da vida da criança. Então, é importante que os pais tenham, assim, bastante sensibilidade, né, para lidar com essa questão de como explicar, né, de como falar. Às vezes a gente não sabe o momento certo, né, que vai acontecer, e realmente não tem como a gente saber. Mas, assim, a partir dos 10 anos, já começar a observar um pouquinho mais se as mudanças físicas estão acontecendo, porque é o primeiro sinal, né? Se começa o crescimento de pelos, o aparecimento, né, de pelos, se algumas mudanças no humor, né? Então, a criança que é sempre muito tranquila, de repente se torna um pouco mais irritada, um pouco rebelde, ou mais preguiçosa. Então, opa, peraí, tem alguma coisa de diferente com essa pessoa. Então, esses primeiros sinais, né, de que a adolescência está ali começando, eles são fundamentais para a gente saber como orientar essa criança, né? Claro que a gente quer que as coisas aconteçam, às vezes, né, assim, que demore um pouco mais para que ela aproveite mais a questão da infância, né? Mas a gente não tem como controlar. Então, e hoje, né, assim, existem muitos estímulos, muitos, em todos os lugares, né? As mídias sociais, a TV, a internet, então eles são muito estimulados. Também tem uma questão relacionada à alimentação, né, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, neste momento, né, nessa live. Depois a gente pode, né, sim, falar um pouquinho mais num outro momento. E aí tudo isso acontece, e às vezes acontece e a criança não está preparada, os pais não estão preparados para poder, assim, lidar mesmo com essa situação, né? Então, por isso que a partir do momento que a criança começa a apresentar algumas mudanças, a partir dos 10, 11 anos, já é importante fazer algumas orientações. No caso das meninas, falar sobre a questão da primeira menstruação, né? Porque algumas, elas são pegas no susto, então, assim, cria um desconforto que é desnecessário. É importante que a gente consiga fazer essa orientação direitinho, né? Explicar como é que se utiliza, né, o absorvente. Eu sei que para algumas mães, ou, né, para alguns pais é um pouco delicado, né, falar sobre isso, mas é um processo natural, né, e são os pais realmente que precisam fazer essa orientação para a criança, para que ela realmente consiga, quando acontecer, tudo bem, você pode começar a falar com 10, 11 anos e pode acontecer, né, a menarca da menina só com 14, mas ela já vai saber. Então ela não vai ficar tão assustada, ela vai saber que é um processo natural, que acontece, né, que aconteceu com a mamãe, com a vovó, que vai acontecer com todas as meninas, que vai acontecer com as amiguinhas, mas ela já está sabendo do que se trata, né, e não é tão pega de surpresa. Né? E com os meninos a mesma coisa, né, de fazer essas orientações para que ele também não fique buscando fora. Eu acho que o mais importante dessa relação, né, de pais e filhos na adolescência são os pais conseguirem criar dentro de casa um ambiente saudável em que a criança realmente consiga
ter um suporte, ter um acolhimento, né? Que o adolescente fale, bom, eu tenho uma dúvida relacionada a isso ou aquilo, então as primeiras pessoas para quem eu vou perguntar são meus pais. Porque fora, ela tem todas as informações que ela quiser, né? Mas a gente não consegue garantir qual é a qualidade dessa informação, qual é, né, a origem dessa informação, se ela foi dada de uma forma correta ou não. Então, dentro de casa, às vezes, assim, é importante os pais trabalharem os seus próprios conteúdos, né? Às vezes esse medo, essa dificuldade, né, para falar sobre alguns assuntos, porque o diálogo dentro de casa, né, para o adolescente, ele é muito importante. Ele é muito, muito importante. Não só quando, né, na adolescência, mas principalmente porque depois de todo esse boom de hormônio que estão ali fazendo todas aquelas transformações físicas, emocionais, desculpa, gente, porque ele realmente, assim, às vezes ele mesmo não consegue compreender por que ele tá tão irritado, por que ele tá tão, né, assim, angustiado, por que ele tá ansioso, e é muito por conta da influência desses hormônios nessa fase de mudança, né, de transição. Então, os pais precisam ter essa sensibilidade, né, esse olhar de que, olha, tudo bem, tá difícil, né, lidar com o adolescente, mas para o adolescente em si também não é fácil tudo o que está acontecendo com ele naquele momento, então ele precisa realmente de alguém que faça orientação. Às vezes a gente pensa que, é adolescente, já sabe de um monte de coisa, então já tem que tomar suas próprias decisões, faz escolhas, então às vezes a gente acaba sendo incoerente, né? Você fala que ele tem que ter responsabilidade, mas você não permite que ele tenha algumas vivências. Então, é importante, né, que a gente consiga ter um direcionamento certo, né? Assim, a gente fala uma coisa e a gente demonstra também nas atitudes o que a gente está falando. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra, né? Principalmente quando a gente está tratando com um adolescente. Por mais que às vezes a gente pense que a criança é o que precisa de mais orientação, eu percebo que o adolescente precisa tanto quanto, né? Então, é claro que ele pode sim ter responsabilidades, isso é importante, isso é bom para o crescimento, para o desenvolvimento e para que ele faça o exercício, né, de tudo aquilo que a gente ensinou para ele na infância, dos valores morais, do respeito, da dignidade, da responsabilidade. Então, isso é bastante importante. A adolescência, ele está ali para fazer esses testes que ele vai ir aprender, né, novas coisas que ele vai levar para a vida adulta. Mas são os pais que precisam estar sempre ali direcionando para que, né, a criança não se sinta solta demais, né, para que ele não se sinta perdido ou sozinho. E que isso às vezes vai impactar, né, em como ele realmente se sente e como ele realmente se enxerga, ok? Bom, vamos lá. Boa noite, Rosemary, né? Seja bem-vinda. Viviane também. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Vamos ver aqui um outro comentário. Bom, então. Quando a gente fala de filhos adolescentes, a gente lida com uma situação que é bem delicada, né? Que são as escolhas que os adolescentes fazem para as próprias vidas. Quando a gente acredita, né, que a gente fez o melhor trabalho, que a gente fez a melhor orientação, de repente, às vezes a gente lida com algumas situações que você pensa, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Né? Seja quando eles perguntam, e aí a pergunta é um pouco mais direta, quando eles falam a respeito de sexualidade, sobre drogas, sobre gravidez na adolescência, sobre relacionamento. Então não dá mais pra gente ficar falando como a gente falava com a criança,
né? Só que eu percebo, né, uma dificuldade muito grande dos pais de saber qual que é o limite, de como é que eu vou falar com meu filho a respeito disso, como é que eu vou falar, eu tô percebendo, né, começou a namorar e como é que eu vou falar para ele, olha, tá namorando, né, se previne, existem uma série de coisas que podem acontecer, né, não só gravidez, mas também a questão de doenças. Então, muitos pais têm muita dificuldade para falar com os filhos adolescentes sobre isso, né? E principalmente de perceber quando eles estão, por exemplo, né, fazendo escolhas erradas, não só, assim, por exemplo, na questão de drogas, mas também na questão de relacionamentos, e isso envolve principalmente a questão da amizade. Por quê? Porque o adolescente, ele tem uma necessidade muito grande de fazer parte de um grupo, né? As habilidades sociais, elas são fortíssimas, né? Assim, na adolescência. Ela é quando ele vai realmente testar se ele tem habilidade para fazer amigos. Porque quando criança, ele vai convivendo ali com as crianças que estão ao redor dele. Não tem muita escolha, né? Ele convive com as crianças que tem na escola, convive com os familiares, né? Primos, irmãos, vizinhos e tal. Mas quando ele é adolescente, ele vai testar a questão da própria identidade. Ele vai, para ele mesmo, pensar, bom, o que eu gosto? Eu gosto de tal tipo de estilo de música, eu gosto de me vestir de assim, ou assado. Eu gosto desse tipo de livro, desse tipo de filme, desse tipo de... Enfim, né? São várias coisas que o adolescente ele tá ali conhecendo dele mesmo, e isso vai determinar em que tipo de grupo que ele vai participar. E para o adolescente, é muito importante ele ser aceito. Para todos nós, na verdade. Mas o adolescente, ele tem muita dificuldade, às vezes, de lidar com essa frustração de não ser aceito. Porque, poxa, eu tentei, me esforcei, fiz isso, fiz aquilo e aquele grupo não me aceitou. E é por isso que nós vemos tantas questões, né, de transtornos relacionados com a adolescência. Então, seja transtorno de ansiedade, seja transtornos alimentares, né, como a bulimia, ou a anorexia, ou a obesidade. As questões de depressão, que é bastante comum também, infelizmente, né, nos adolescentes. Então, tudo isso se manifesta por esse conjunto de novas situações que o adolescente tem que enfrentar e que muitas vezes ele não tem estrutura para isso. Seja por conta de algo que aconteceu na infância, seja por conta do ambiente familiar, seja por conta de uma baixa autoestima. Então, é fundamental que os pais sempre estejam bem alertas, né, para ajudar, para auxiliar e direcionar, se for necessário, inclusive, né, encaminhar e acompanhar para o psicólogo, para fazer uma avaliação, uma verificação, justamente para que o adolescente ele tenha esse suporte, né, e que, como eu disse, a casa, os pais sempre precisam ser um abrigo seguro, seja como fonte de informação, seja como fonte de amor, né, para que eles possam realmente se sentir tranquilos de que, ok, muita coisa lá fora no mundo, que quando eles realmente começam, né, assim, dar os seus próprios passos sozinhos e vai cair, vai aprender a levantar. Mas isso vai depender do que eles já aprenderam antes, né? Se não aprendeu a cair, a hora que cair na adolescência vai cair feio. E aí vai precisar de um suporte maior, né? Para poder realmente se recuperar. Então, isso os pais sempre têm que estar bastante atentos, né? Outra questão que é bastante comum hoje, relacionado, né, à adolescência, e que eu acredito que os pais precisem assim, sempre estar atentos, nas mudanças de comportamento que podem trazer ali, um sinal de que algo não está, de que algo está acontecendo, né, de que algo está errado. É a situação de bullying. Então, como eu disse, para o adolescente é muito importante que ele seja aceito, né, dentro ali do mundo social dele. E
a sociedade, ela acaba vendendo, né, uma imagem de um padrão que é o idealizado, digamos assim, né, por muitas pessoas. E às vezes o adolescente, ele entra nesse movimento de, então para eu ser aceito eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E muitas vezes, na verdade, todos somos diferentes, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, nem todo mundo vai conseguir alcançar tal peso ou tal estatura, enfim. E a pessoa tem que saber lidar com isso, e, né? Entrar nesse mérito de padrões de beleza, enfim, isso é bastante complicado e delicado. Mas, assim, fazer com que o adolescente saiba que existem vários valores, existem vários padrões e que todo mundo tem sua beleza, né? Mas quando o bullying acontece, e aí às vezes acontece com, né, um jovem que realmente tem, como eu disse, né, uma questão de autoestima já baixa e já, né, nunca, assim, é mais introvertido e mais introspectivo, não expressa muito seus sentimentos, e de repente começa a acontecer uma questão dessa, muitas vezes os pais não percebem, né, e isso acaba, né, às vezes a criança passa por isso, sofrendo sozinha durante muito tempo. Por isso eu sempre alerto, né, os pais de que é importantíssimo olhar para esse adolescente. Olhar, não simplesmente, beleza, você tá aqui, ok, tá bem, né, mas de realmente prestar atenção em como ele está se comportando. As mudanças são naturais, elas vão acontecer. Vai mudar de comportamento? Vai. Pode ser muito, pode ser pouco, quase nada, ou muito, mas desculpa, mas a mudança vai acontecer, porque ela é natural, ela faz parte do processo. Agora, como eu disse, se é uma criança muito calma, de repente ela tá agressiva, ou se é uma criança que era um pouco agitada e agora tá mais agitada, e é uma criança, e você, assim, as reações são um pouco fora do contexto, ou exageradas demais, ou ela começa a ter um isolamento muito grande, é uma criança que gostava de brincar e de repente só quer ficar dentro do quarto, só quer... Tudo bem, o adolescente pode às vezes querer o seu espaço, o seu canto, mas não dá pra simplesmente, então o adolescente é assim mesmo. Não. Pode sim estar acontecendo alguma coisa. E é responsabilidade dos pais e das pessoas que estão ao redor de perguntar, de questionar, de verificar na escola, né, se está acontecendo alguma coisa, com os amigos. Então é importante, conheçam os amigos dos seus filhos, porque, né, num caso de acontecer alguma coisa, você tem uma referência. Então, meu filho tá sempre na casa do amigo X ou do amigo Y, eu tenho telefone, conheço família. Então, eu sei que às vezes a gente fala, é muita correria, muita coisa para fazer, mas a responsabilidade dos filhos é dos pais, né? Então, é importante sim ter esse contato, ter esse cuidado, né, para evitar que algo ruim aconteça mais para frente, futuramente, né? Então, deixa eu só mais um minutinho. Vamos ver um outro comentário. Olá, Marta, boa noite, seja bem-vinda. Então, eu vou perguntar a Viviane e Marta, vocês têm filhos adolescentes? Me fala a idade dos filhos que vocês têm, se vocês têm alguma dúvida, alguma dificuldade com relação a esse, né, a esse relacionamento. E as outras pessoas também, né, que estão assistindo, se puderem fazer essa gentileza, né, de colocar ali nos comentários para que eu possa direcionar da melhor forma para poder sanar, né, a dúvida de vocês, ou se alguém quiser compartilhar a experiência. Bom, mas como eu falei, né, então os adolescentes, eles têm essa dificuldade, né, de às vezes também poder reconhecer os seus próprios sentimentos, e muitas vezes eles podem ficar envergonhados, né, de alguma situação, por exemplo, essa questão do bullying, né, porque, não, mas de achar que as pessoas que estão fazendo isso estão corretas, porque tem uma, né, a pessoa tem uma dificuldade de se enxergar, tem
um autoconceito ou uma autoimagem ruim, então vai acreditar que os outros estão corretos, e na verdade não é assim, né? Ninguém tem o direito de desrespeitar ninguém. Mas isso acontece com bastante frequência na escola. E quando é alguma coisa leve, ok. Todos nós também, quando nós estudávamos na escola, tinham as piadinhas, isso sempre existiu. Mas o que eu percebo, a diferença, né, hoje, é que a agressão, ela é mais direcionada, né, ou assim, é mais pesada, digamos assim, né? E por conta de várias questões relacionadas à própria mudança social, né, do trabalho da mulher e tudo mais, e da forma como as famílias se relacionam, então as crianças, eu percebo que em alguns momentos elas ficam mais frágeis, né? Elas recebem a questão do bullying. Desculpa, gente. A questão do bullying de uma forma mais intensa, então elas sofrem bastante com isso, né? Por isso que é bastante importante a gente estar bem atento, né? Deixa eu só ver aqui os comentários, só um minutinho. Obrigada, né, pela participação de vocês. A Viviane, 24, 15, 14, 13. Nossa, a Viviane tem 3 adolescentes em casa, né? A Clara, boa noite, seja bem-vinda. Criou os filhos nos Estados Unidos, né? E a Marta, como ajudar os nossos filhos a não sentir o medo de enfrentar as adversidades. Bom, o medo, ele é um sentimento natural, né? Todos nós tivemos também medo de crescer. Na verdade, a gente tinha uma ansiedade de crescer, né? Mas sabe aquela frase que a gente ouve? Quando eu tinha 10, 12, eu queria fazer 15. Principalmente para as meninas, né? Tem negócio relacionado com os 15 anos e tal. Aí, para os meninos, os 18, né? Porque daí é maioridade, para quem tá no Brasil já quer dirigir, ter liberdade e tudo mais. Só que quando a gente chega nos 18, nos 20, né? Que a gente começa realmente a ter responsabilidade, porque aí a gente terminou a escola, a gente tem que decidir a nossa faculdade, se vai fazer, se não vai fazer, a gente tem que decidir se a gente vai no que a gente vai trabalhar, porque chega uma hora em que a gente já não tá mais passivo na situação, né? Enquanto a gente tá até terminar o ensino médio, teoricamente, os pais estão ali, ó, tem que terminar de estudar, tem que terminar de estudar. Depois disso, né, a gente tem que escolher, e aí, o que eu vou fazer? Claro, tem também a questão da família, olha, então tudo bem, você não vai estudar, mas tem que trabalhar, né? Existe essa pressão. Mas, quando a gente realmente, alguém nos pergunta diretamente o que você vai fazer da sua vida, é claro que isso assusta. Porque por mais que nós tivéssemos essa idealização deste momento, olha, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, a realidade é bem diferente do que a gente sonha, né? Então, assim, o importante, né, Marta, é sempre, assim, fazer com que o seu filho acredite que ele é capaz. E usar os exemplos de vocês. Olha, a mamãe, o papai também passaram pela mesma coisa, também tiveram medo de algumas decisões. Por exemplo, quem, né, teve o filho no Brasil e aí quis vir para o Japão, é lógico que essa decisão causa bastante medo, né, nos pais. Olha, é uma decisão minha enquanto, né, nossa, né, do marido e da esposa, enquanto família, mas a vida dessa criança também vai mudar. Né? Ela vai para um lugar onde ela não conhece o idioma, muitas vezes, dependendo da idade que vem, né? Quando vem bebezinho, aí não tem problema, mas quando vem um pouco maior, né, a partir dos 6, 7 anos, que já está alfabetizado, ou já
né, já tem a apropriação do idioma português, por exemplo, e de repente vir para um lugar onde ela não entende nada, se ela não conhece o japonês, né, ela não tem amigos, é um ambiente totalmente diferente, é um clima diferente, é um lugar diferente, então tudo isso assusta a criança, e ela tem que aprender a lidar com tudo isso, porque é uma escolha da família, mas que impacta diretamente na vidinha dela, né? Então isso também é importante que os pais tenham essa preocupação, né? Esse cuidado de falar, assim, de explicar a situação para a criança. Olha, vai haver uma mudança, né? O papai e a mamãe estão pensando no melhor para a família, para a gente alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, e falar quais são esses sonhos, esses objetivos para a criança, para que ela se sinta parte integrante daquela decisão, né? E dizer, né, sempre que ela vai sempre poder contar com o apoio, né, do pai, da mãe, quando ela tiver com medo, quando ela tiver com alguma dúvida, quando ela tiver com alguma ideia, com algum sonho, né, que os pais realmente sempre vão ser o suporte para que ela consiga, ela vai sim precisar passar sozinha por algumas dificuldades, mas de que ela sempre vai poder contar com o apoio dos pais. Isso é bastante importante. Ok. Se vocês tiverem, né, também depois alguma pergunta que, né, quiserem mandar de uma privado, né, o pessoal do portal colocou a minha página, né, no Facebook, então você pode me mandar uma mensagem para lá e aí eu respondo depois, tudo bem? E agora também, né, todos os comentários eu vou, se eu não conseguir responder durante a live, e posteriormente eu vou responder a todos eles, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente está falando. Tá. Da psicologia reversa. Ok. Já vou falar sobre isso. A Viviane está dizendo dificuldades em relação ao retorno ao Brasil. Fala um pouquinho mais para mim, Viviane. É porque os seus filhos não querem voltar ou é porque eles querem voltar, né? Para poder entender um pouquinho melhor, né, assim, a sua situação. E a Clara tá dizendo, filho saiu de casa. São exemplos ótimos, né, então, que a filha começou a trabalhar na adolescência, né, o filho também, com 17 já começou realmente a ter essa responsabilidade, e isso faz com certeza, né, as pessoas amadurecerem, várias circunstâncias fazem, né, com que a gente consiga assim, se apropriar da vida adulta e dessas responsabilidades que o crescimento, né, que o nosso crescimento exige, né, então, obrigada, né, Clara, pela sua contribuição, né. Boa noite, Cláudio, seja bem-vindo, né? Então, Viviane, eu entendo que é bastante difícil, né, você conseguir... seus filhos nasceram aqui no Japão, né, em especial, como você está dizendo, o seu filho de 14 anos, né? O mais importante, como eu disse, é fazer realmente com que ele consiga perceber que essa é uma escolha para o bem da família, né? É difícil, né? Acho que depois, se você quiser conversar um pouquinho melhor, para eu saber todas as informações, esse contexto, né? Tanto do retorno, quanto as questões que o seu filho tem falado, né? Para poder orientar da melhor maneira, né? Mas com adolescentes é um pouquinho difícil da gente... Primeiro porque eles já são grandes, né? Mas como eu disse, ainda estão sobre a sua responsabilidade, né? Talvez seja um pouco trabalhoso, né? Que você, assim, o retorno, mas algumas coisas o adolescente ainda não tem propriedade para poder escolher, para poder decidir, né? Eu sei que aqui no Japão as pessoas, né, às vezes não finalizam o ensino médio, mas eu acho que é importante que eles tenham realmente esse direcionamento, né, para poder fazer as melhores, para fazer as melhores escolhas a partir de agora, para a vidinha deles,
Então, acho que é nesse caminho, né? É no diálogo, é de ouvir o que ele tem para te falar, com respeito, e só que ao mesmo tempo também expor as suas questões, fazendo com que ele compreenda, né, que neste momento é a decisão da família que conta. E que mais para frente, não sei, ele pode retornar, né, fazer as escolhas dele quando ele conseguir realmente conseguir bancar todas as consequências das escolhas que ele vai fazer. Então, acho que isso é o mais importante, ok? Deixa eu ver se eu perdi algum outro comentário, só um minutinho. Ai, gente, desculpa, essa tosse tá muito ruim, né? Tá. Ok. Bom, então, pra gente conseguir estreitar esse relacionamento dos filhos, a gente tem que ser bastante transparente e, como eu disse, né, agora há pouco, coerente com as nossas ações. Porque quando a gente é criança, quando eles são criança, então a gente às vezes não pensa muito que eles estão prestando atenção em todas as nossas atitudes, mas eles estão. E em tudo que a gente fala também. Né? Então, é aquela questão, né? A gente precisa fazer o que a gente está falando. Então, se a gente pede para que eles não mintam, então a gente não pode mentir na frente deles, né? Enfim. A gente tem que ter esse bom senso, né? De ser realmente, de ter essa credibilidade. Então, como a Marta perguntou, né, sobre a questão da psicologia reversa, né, como é que funciona? Então assim, eu vou fazer de conta que o que ele não está que ele está fazendo não me importa, de que eu não ligo, para tentar mudar o comportamento dele. Ou, eu vou falar então que eu não quero que ele faça tal coisa para tentar fazer com que ele faça, né? Então, assim, o nosso comportamento, ele, né, assim, a linha comportamental, né, da psicologia vai dizer que tudo é uma questão, a maioria, né, dos comportamentos é uma questão de reforço, né? Então, quando você dá um reforço positivo para algo, a tendência é que esse comportamento se repita para ter, né, para o indivíduo ter a satisfação. Quando você dá um reforço negativo, né, que você tira algo que é bom para o indivíduo, que ele gosta, para tentar extinguir ou, né, assim, eliminar um comportamento que não é funcional, né, um comportamento que não é positivo, que não é bom, né. Muitas vezes isso funciona, contanto que você tenha credibilidade, né, na hora de fazer esses combinados ou de estabelecer esses comportamentos. Então, se você estabelece que se a criança fizer isso, vai acontecer tal coisa, tanto para o positivo quanto para o negativo, essa coisa tem que acontecer. Né? Se é ficar sem o videogame, não sei quanto tempo, se é ficar sem brincar, se é ficar sem TV, sem o celular, enfim, tem que acontecer. Porque se não acontece, aí todo aquele trabalho de fazer com que a criança entenda que vai existir uma consequência para a atitude dela, foi por água abaixo. Né? Então, é muito bom que a coisa aconteça. Do mesmo jeito que é importante as recompensas acontecerem também. Então, essa semana, se você fizer todo o seu dever direitinho, se você deixar o seu quarto organizado, na sexta-feira ou no final de semana, você vai poder escolher um lugar que você quer ir, ou você vai poder brincar de uma coisa que você quer. Isso também tem que acontecer. Claro, os imprevistos acontecem, mas a criança precisa dessa informação. Olha, hoje você não vai poder brincar onde você queria porque tá chovendo muito, então você não vai. Mas
eu sei que isso foi algo que a gente combinou e que em algum momento vai acontecer. Muitas vezes essa questão desse combinado, de tentar fazer com que a criança pense uma coisa e haja de outra forma, nem sempre vai funcionar, né? Então, cada pai, cada família vai encontrar a maneira mais funcional, né? A maneira mais prática e efetiva de estabelecer os limites, de estabelecer essas regras, que elas precisam permanecer, né, continuar, porque a gente estabelece desde a primeira infância a questão de regras. E não é porque é adolescente que precisa, que isso não tem que acontecer, muito pelo contrário, precisa sim continuar acontecendo. Apesar deles discutirem mais, lógico, né, agora adolescentes, deles questionarem mais, deles pedirem uma justificativa sobre, né, esses limites, né, que os pais estabelecem. Dentro da adolescência, eu penso que é a fase que a criança mais precisa. Porque quando ela é criança, pequena, né, você consegue ali trabalhar com isso melhor, né? Mas quando ele está adolescente, ele precisa realmente perceber, por conta das consequências, né, das atitudes que ele pode tomar, que existe, né, uma regra que ele precisa cumprir. Porque o mundo lá fora, para onde ele está se preparando para viver na vida adulta de uma forma mais livre, mais independente, é cheio de regras. Então, esse aprendizado acontece dentro de casa. Ele é fortalecido pela escola e ele é praticado na sociedade. Então, se dentro de casa não estabeleceu, às vezes a escola consegue dar conta, algumas vezes, mas não é responsabilidade da escola, né? E aí, depois, né, infelizmente, alguns pais acabam cobrando do adolescente algo que não foi estabelecido na época que tinha que estabelecer, que é na infância. Então, o não pode é não pode. E aí, né, como a Marta falou, quando a questão dos pais, tanto o pai quanto a mãe, eles precisam realmente estarem em acordo. E isso não significa que todo mundo vai virar as costas para essa criança. Então, por exemplo, filho único, né? Então, o pai vai lá e dá uma bronca. E, ok, a criança fez alguma coisa que merece. Mas nesse caso, e aí tanto faz, tá? Se for, eu vou usar esse exemplo do pai da bronca e como seria o comportamento da mãe mais adequado. Seria justificar para fazer o acolhimento daquela criança, falar assim, olha, filho, vem aqui, vamos conversar. Às vezes o pai tá um pouco mais alterado, né? Fala um pouco mais grosso, mais firme, né? Então pega aquela criança, senta com ela, conversa, enfatiza, né, e justifica para ela, de acordo com a ação dela, por que ela levou a bronca. Olha, o seu pai falou aquilo para você, porque você fez isso e aquilo. Você consegue entender que você está levando a bronca por conta de uma coisa que você fez? Né? Então, assim, o adolescente, ele já tem, com certeza, né, discernimento para conseguir compreender isso. Ele sabe que ele, né, às vezes pisou na bola ou fez alguma coisa que não devia. Mas é importante que os pais, eles estejam em sintonia, né, no sentido de, olha, eu concordo que o que ele fez não foi legal. E aí decidir, né, quem é que vai dar bronca, mas, digamos assim, uma bronca mais firme, né, e o outro que vai ser continente. A criança precisa se sentir acolhida, mas, né, que o pai possa ter assim, essa parceria mesmo, né? Essa cumplicidade na hora de fazer, né, o processo educativo dos filhos. Né? Isso é bastante importante. Agora, essa questão é um pouco delicada, né? Quando um fala uma coisa e o outro fala outra, né? Isso às
uma turbulência, né, dentro de casa que é desnecessária, né? Por quê? Porque primeiro que a criança vai perceber, não é? A gente também fazia isso. Quando a gente queria alguma coisa, se a gente achava que o nosso pai não ia deixar, o que a gente fazia? Pedia para a mãe. E vice-versa. Se a gente achava que a nossa mãe não ia deixar de jeito nenhum, o que você chegava? Você falava assim, olha pai, isso é até mentia, né? Olha pai, eu falei com a mãe, aí ela deixou, então eu só tô te avisando, né? Então, quem nunca, né? E fazia essas coisas. Mas assim, o mais importante é que o diálogo entre o casal, né, ele esteja muito alinhado, né, de vocês pensarem juntos de que forma que querem criar essa criança, de que valores vocês querem transmitir para elas, de como isso vai funcionar. Então, quando um fala uma coisa e o outro fala outra, fica difícil, né, de realmente conseguir fazer com que a criança respeite as regras, porque vai ter sempre alguém ali, que não vai estar dentro desse movimento. Então é muito importante que os pais conversem e acertem entre si esses combinados, principalmente quando a criança, né, entra na adolescência, porque, como eu disse, ele vai questionar, ele vai pedir outras justificativas para porquê disso, porquê daquilo, não porque eu vou, porque não sei quem, né, e sempre fazendo assim uma questão de comparação e às vezes até, né, usando de uma chantagem emocional ou de um joguinho assim, mas mãe, todo mundo vai, né, o pai de todo mundo deixou, né, mas assim, a primeira coisa é dizer que cada família age de um jeito de acordo com o que acha, o que acredita ser melhor. Né? Então, por isso que eu reforço dizendo que o diálogo é a melhor forma de evitar e de resolver qualquer tipo de conflito. Né? O diálogo sincero, onde todas as partes envolvidas consigam se expressar de uma forma livre. E aí é feito um consenso, é feita uma discussão, né? Discussão não no sentido de briga, mas de debater mesmo, de falar das ideias, de falar o que pensa, e de estabelecer o que vai ser uma solução, né? Olha, então nós temos essa situação e a gente vai, enquanto família, resolver de que forma? Isso é fundamental para que o adolescente e essa relação entre os pais e filhos seja algo muito proveitoso para todo mundo e de grande desenvolvimento, né? Quando a gente fala de educar filhos, a gente está falando de um processo que também é nosso, enquanto pai e mãe. Né? Nós nos desenvolvemos habilidades que às vezes a gente nem pensava que tinha, nem imaginava. Né? Nossa, como que eu consegui direcionar tão bem, né? Aquela pessoa, aquela criança que cresceu e que se tornou um adulto. Então, assim, um bom trabalho de pais é quando a gente consegue ver esse resultado, né? De que por mais dificuldades que tenham existido ao longo desse caminho, porque realmente é um caminho árduo, né? O processo de educar filhos não é fácil, é muito trabalhoso, mas não tem nada mais gratificante do que você olhar, né, depois de um tempo e falar, olha, tudo deu certo, no final tudo deu certo, tudo funcionou, né? Aquele desespero que existiu durante um momento, agora, né, é uma tranquilidade de saber que aquele indivíduo cresceu com valores positivos, do jeito que eu havia idealizado, né, de que ele cresceria. E então, Marta, eu acho que violência nunca é positiva em nenhum momento, em nenhuma circunstância, né? As agressões, elas só vão gerar ainda um desconforto ainda maior, mas é uma questão de persistência, né? Se o primeiro diálogo não deu certo, a gente vai tentar um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, enfim, porque em algum momento tem que dar certo, né? Vocês têm um relacionamento, então é importante vocês focarem nisso, né? De que é responsabilidade tanto sua quanto dele
o desenvolvimento, né, e o processo de educação dessa criança, ou dessas crianças, né? Então, é importante focar nessa questão, né, de que o ambiente de casa precisa ser um ambiente saudável. E isso para todos os membros da família, né, mas principalmente para o adolescente, para que ele realmente tenha, né, a certeza de que lá fora, no mundo, pode acontecer muita coisa ruim, pode, né, assim, muita coisa que possa deixá-lo triste, ou abatido, ou chateado, mas que ele vai conseguir, ter dentro de casa respostas diretas e objetivas, porque, né, com o adolescente a gente já não pode mais ficar, né, floreando muito, tem que ser objetivo, tem que ser direto, tem que ser, assim, correto, né, no que a gente vai falar pro adolescente, nas orientações que a gente vai prestar para eles, né, mas que esse ambiente é algo que é confiável. Ele pode contar sempre com o pai e com a mãe, que ele com certeza, né, vai ter ali pessoas que vão apoiá-lo, que vão ouvi-lo e que vão direcioná-lo da mesma maneira. Apesar dos adolescentes, né, muitas vezes chamados de aborrecentes, de aborrecência, mas assim, o que eles mais querem e o que eles mais precisam é de apoio e de suporte da família, para todas as questões que eles vão viver durante essa fase de transição, que, como eu disse no começo, é muito atribulada, é muito intensa para eles, são muitas transformações, muitas mudanças que nem eles mesmos, né, em alguns momentos conseguem compreender e conseguem lidar, e é por isso que a família é tão importante, né, eles querem muito ser aceitos pelo grupo social, porque eles já têm certeza, né, de que quando todas essas questões da infância, os limites, as regras, o diálogo, eles são estabelecidos, a criança sabe que dentro de casa é um porto seguro. E é isso que os pais precisam, né, estar sempre atentos para conseguir promover, né, que as discussões entre marido e mulher eles fiquem restritas aos adolescentes, restritas ao casal, né, que mesmo que seja um adolescente que você tem dentro de casa, que você evite discutir, né, com seu marido ou com sua esposa na frente dos seus filhos, porque isso causa um desconforto emocional muito grande, né, já que nós temos os nossos pais como referência de amor, né, os nossos pais são os nossos objetos de amor, e você não consegue falar quem você ama mais, seu pai ou sua mãe, né, você ama os dois, de forma igual e de forma grande. Então, eles são essa representação, né, desse sentimento bonito, desse sentimento forte. E quando quando a criança ou o adolescente percebe essa questão, né, de brigas constantes, de agressão, de violência, isso causa, né, realmente uma dor muito grande. Porque, como assim, né, as pessoas que eu mais amo estão fazendo isso uma com a outra? Né? Então, eu espero que, né, vocês tenham sido bastante proveitosa. Eu gostei muito dos comentários, quero agradecer bastante a participação de vocês. Como eu disse, a minha página, né, está aí fixada nos comentários, então se vocês tiverem qualquer outra dúvida, qualquer outra questão, quiserem compartilhar ou, né, falar sobre algum outro assunto e sugerir, né, um novo tema para a próxima live que vai acontecer daqui 2 semanas, podem deixar a mensagem na minha página que eu retorno para vocês. Novamente quero agradecer muito ao Portal Me pela oportunidade, pedir novamente 1000 desculpas por essa tosse chata, né, que atrapalhou um pouquinho, mas com certeza daqui 2 semanas ela não vai estar mais aqui, e pela participação de vocês, né, sem a participação de vocês, realmente essa live não teria o menor sentido e nem aconteceria, né. Um grande abraço para todos, muito, muito obrigada pela participação de vocês e nos vemos na próxima. Até lá!